todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast da Fit Help. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre da nossa psicóloga Jennifer. Jennifer, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da família Fit Help. Seja Eu que bem-vinda. agradeço pelo convite. E hoje qual é o tema, Jennifer, que a gente vai falar? Autoconhecimento. Gente, bacana demais esse tema, né? Por que autoconhecimento? Se a gente não se conhecer, vamos estar perdido na nossa vida, no nosso espaço. E muita gente fica perdido nesse espaço, não sabe o que fazer com o tempo ocioso. Como a psicologia, ela vem para nos ajudar, né? Todo mundo aqui, com o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, é conhecer a si. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em detalhar sobre nós mesmos. É muito mais fácil eu falar sobre o outro do que falar sobre mim. Tem até um exercício que eu passo, né, para os meus pacientes, todos praticamente, que eu peguei lá da faculdade e trago até hoje, que chama Quem Sou Eu? Então você pega uma folha e escreve lá Quem Sou Eu? 80% das pessoas não conseguem fazer. Demora 10, 15 dias até um mês, porque eles sentem muita dificuldade em se expressar, em falar sobre si mesmo. Então, a psicologia, ela traz essa demanda, porque, que nem você falou no começo, quando eu sei sobre mim, fica mais fácil lidar com o outro e com determinados tipos de situações. E hoje, as empresas, eles têm essa pergunta na maioria das entrevistas, né? Sim, às vezes fale sobre você, ou então quais são suas qualidades, os pontos ainda a desenvolver. Então, às vezes, a gente fica tão preocupado com o mundo lá fora e não conhece a si por dentro mesmo. E é difícil, eu falo por mim, né? Até eu me achar, né? Eu passei por várias áreas, desde a programação, desenvolvimento de sistema, administração de empresa, educação física, para chegar no profissional que eu sou hoje, né? Porém, todas essas áreas que me trouxeram, né? Me trouxeram pro personal que eu sou hoje, pro profissional, vamos dizer assim. Então, há uma trajetória também, há influências externas para achar esse quem sou eu? Sim, primeiramente, quando a gente vai se expor, detalhar no papel, eu sempre falo, começa com o básico, né? Sou uma mulher de tantos anos, tal profissão, para quem ainda não sabe, quais as coisas que você mais gosta de fazer, quais são os seus hobbies, quais são realmente os seus pontos ainda a desenvolver, quais são as suas qualidades, e é muito difícil você falar isso de você mesmo. Mas, quando eu coloco no papel, e às vezes eu leio em voz alta, que é isso que eu passo de instrução, fica muito mais fácil para entrar dentro do meu mecanismo e para entender o que está se passando. Então, às vezes eu falo, puxa, eu não sei como lidar com determinada situação. Então, na terapia, a gente busca isso. Tem um problema. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Até que ponto eu me conheço para saber as minhas reações comportamentais? Então, essa é uma das questões também que a gente coloca. Legal, interessante esse ponto da gente lidar com várias situações, né? Porque uma hora a gente é filho, dali a pouco a gente vira pai, depois vira avô, e são diversas situações que no decorrer da vida, isso falando da vida pessoal, né? Não é nem tanto agora falando da vida profissional. E a vida da gente vai mudando. A gente tem sempre ciclos, né, que se iniciam e se encerram. Então, a gente não é o mesmo de 10, 5 anos atrás. E isso faz parte. Daqui 10, 5 anos também vai estar do mesmo jeito. Às vezes tem pessoas que não sabem lidar com isso e acabam lidando muito com a negação, né? E falar, eu nasci, a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Mas isso só dificulta você encontrar as respostas para você melhorar. Então, conforme você vai analisando todos os papéis que você tem na sociedade, em casa, no trabalho, isso vai ficando mais fácil. Então, na terapia, a gente busca isso. Vamos detalhar
por partes. Aí, a partir daquele momento que tem aquilo já fechadinho ali, sempre oscila um pouco, né? Não que isso vai ficar fechado daquele jeito sempre. Entendi. Mas, então, a gente vai passo por passo, para que não fique tão difícil da pessoa conseguir se perceber. Certo. Não sei se tem a ver. Eu gosto muito de estar estudando sobre arquétipos. Os arquétipos, ele pode ajudar na pessoa do quem sou eu, do meu autoconhecimento, ou eu posso transitar entre os arquétipos, né? Porque a gente tem o arquétipo de herói, o arquétipo de governante, né? O amante. Então, todos esses arquétipos, como eu gosto de dar uma pesquisada ali, Uhum. eles podem influenciar na pessoa que eu quero me tornar ou em achar a minha essência. Sim, porque você não é o mesmo sendo o pai e sendo um líder de uma empresa, né? Lá, talvez, no líder de empresa, você é um pouco mais fechado, não tem tanta questão sentimental, amorosa, que às vezes acaba lidando com relação à família. Então, para cada papel é um tipo de situação e um tipo de comportamento. E também um tipo de aprendizado para si. Entendi. Você falou assim muito da relação, né, entre família e profissional. Eu Uhum. falo que a minha vida hoje, ela tá atrelado tanto à minha vida profissional e à minha vida pessoal, né? Então, eu vivo pro trabalho, o trabalho complementa a minha vida. Então, muitas das coisas que eu faço, eu tenho que tomar cuidado com a vida pessoal, Uhum. até no que eu posto, a maneira como eu me visto, a maneira como eu ando, com os lugares, o ambiente. Isso me influencia muito, Jennifer, Uhum. no quem sou eu, né? As pessoas que eu Sim. quero me comunicar. Para o pessoal de casa, tem algo que eles possam a fazer para poder se encaixar melhor em separar essas duas? É que no meu caso não me influencia. Eu já estou Uhum. acostumado a viver desse jeito, né? Tanto pelo esporte que eu gosto, que é o fisiculturismo, da musculação, né? Mas tem muita gente que tem a empresa e tem o eu presa, vamos dizer assim, Uhum. né? Que ele é o que faz tudo ali. Tem algum mecanismo que ele pode se adaptar a conseguir separar e não atrapalhar o quem sou eu pai, o quem sou eu patrão? É bem difícil, porque às vezes num dia de trabalho muito cansativo, você chega em casa e ali é uma outra demanda, né? Às vezes você já está super cansado e o filho quer brincar, ou então a esposa quer conversar. Então é preciso ter essa individualidade do que é um e do que é o outro. É difícil, mas é possível, porque o ambiente ele mexe muito com isso, né? Hoje em dia a gente tem uma sociedade muito que cobra demais. Você tem que ter sempre um corpo X, um tipo de estrutura familiar tal, casa, carro. É cobrado uma coisa que muitas vezes não é acessível. Uhum, Então, quando a gente se conhece, sabe das nossas necessidades, a gente acaba não dando tanta ênfase, tanta bola para isso, né? Vamos dizer uhum, assim. Então, quando você tem o que você sabe, o que você quer, quais são os seus objetivos, essa parte do ambiente ele acaba sendo quase que um nada, assim, vamos dizer. Então é isso que acontece. Quando eu quero falar sobre mim, eu tenho que ver o ambiente que eu estou, as pessoas que estão ao meu redor, o tipo de assunto, né? Às vezes tem um tipo mais assim, com amigos você consegue se abrir um pouco mais. Já nessa parte de empresa, trabalho um pouco, mas não tanto, para que às vezes não crie uma liberdade que não é apropriada para a uhum. situação. Você tocou num ponto legal onde o ambiente, né, influencia totalmente na nossa vida, né? Uhum. É, assistindo alguns cortes de Instagram, podcast aí, eu vi um cara falando, não me recordo o nome dele, sobre a pressa que o mundo tem pra gente, Uhum. né? É muita cobrança, é sempre aceleração, e isso influencia até nas pessoas que nós somos, né? Uhum. Sim. E eu vejo pelo meu trabalho, os meus próprios alunos, eles querem um resultado para ontem, Uhum. né? E assimilar que você não engordou
ou você não vai emagrecer do dia para a noite, você não engordou do dia para a noite. Né? Você não vai ganhar massa muscular de um dia para outro, você não vai trocar. E isso é muito difícil. Até eles aceitarem essa mudança, né? E a mudança, que eu falo, toda mudança ela gera uma dor para nós seres humanos, né? A gente quer estar num estado de conforto ali, né? A gente quer viver na nossa zona de conforto, mas ali não tem crescimento, né? Então, muitas vezes dói. E tem que doer, porque é assim que a gente aprende. Quando você tem esse autoconhecimento, a gente trabalha muito também a questão do estado presente. Então, o que é isso? É quando você tira um tempo para si, para fazer o que você gosta. Ou então, quando você não tem ideia do que fazer, o que eu sugiro é você sentar num lugar sozinho, pode ser numa grama, ou então em casa, no quarto mesmo, fechar os olhos, ficar em silêncio, se possível, ou então pôr um fone com uma música um pouco mais calma. E primeiro passo, só prestar atenção na sua respiração. Tá vendo, pessoal? Ó, dica de ouro. Eu vou até pedir para você olhar para essa câmera aqui, Jenny, para você repetir essa dica de ouro que não tá no Google, né? Não tá no Google. Dica de ouro agora, por favor, Jenny. Vou pedir para você olhar para essa câmera aqui. Repete isso, por favor, porque achei muito importante. Para você se conhecer, primeira coisa, você vai sentar em algum lugar calmo, que o ambiente esteja propício realmente para esse relaxamento. Então, feche seus olhos. Eu não consigo meditar. Seria aproximadamente como uma meditação, uma yoga. Então, começa com 3 minutos só no começo, 5 minutinhos que seja, e assim todos os dias, conforme você vai fazendo um pouquinho, vai criando um hábito. Então, você fecha os olhos, tenha atenção na sua respiração, a sua barriga como se mexe, o seu peito como se mexe. E é isso, só de você prestar atenção nisso, você já vai acalmando, né? Prestando atenção no batimento cardíaco. E depois é só voltar, vamos dizer assim, né? Você vai ter só 1 minuto de silêncio, ouvir o seu corpo, e depois você pode fazer o que você tem para fazer. Às vezes é possível também fazer isso na hora do banho, aproveitar, né, que tem a água, que também é relaxante. Parece bobeira, mas são momentos que, a partir do momento que você começa a fazer, ele traz muita diferença em acalmar essa ansiedade que gera, porque às vezes a gente não tem tempo e não quer ter tempo ou esperar pelo resultado. Uma saia. Arrepiou aí, diretor? Top, hein? Olha, pessoal, falar para você. Eu acho que valeu. Essa dica aqui já valeu a entrevista inteira, Jennifer. Porque você falou alguns pontos ali sobre o tempo, né? Hoje eu tenho para mim que o tempo, ele é a vida. Sim. O tempo não é dinheiro, né? O tempo é vida. E o que acontece? As pessoas andam muito ansiosas, consequentemente, isso gera outros tipos de transtorno, depressão, pânico, porque é tudo para ontem, que nem você falou, né? Mas eu não tenho tempo. Você tem tempo, você só está mal planejado, né? Então, você só precisa se priorizar, colocar realmente no papel e ir seguindo aquilo, não fazer metas extraordinárias, porque não é tão alcançável a princípio, mas devagarinho, conforme você vai gerando esse hábito, você vai acrescentando mais coisas. Legal. É o que eu falo assim, quando você fragmenta os seus problemas e coloca as pequenas metas, fica muito mais fácil de você se manter motivado, você se manter nesse hábito, né? Hoje, estudos falam que é por volta de 26 dias para você ter um hábito, para que aquela rotina vire um hábito, é isso mesmo? Eu já li mais ou menos sobre isso, 21 até 40 dias. Mas é lógico, tem dia que você não vai estar legal, né? Não vai querer fazer. Um dia, né, ou outro, você falhar, digamos assim, não tem problema nenhum. Mas quando isso começa a se tornar a rotina, então você vai ter que literalmente se forçar a fazer para não perder tudo que você construiu. Esse daí como se fosse a exceção superando a regra, né? A regra é você fazer todo dia, a exceção é você deixar de fazer um dia. Isso. Lembrando também, pessoal de casa, que a Jennifer ela está dentro do nosso grupo, né? Dentro da consultoria online.
do nosso grupo do Método NPC, onde atendemos a nutrição, psicologia e coaching. Vamos puxar um pouquinho para fazer o nosso merchan aqui, né? O nosso marketing. E é muito bacana. A Jennifer, ela tem uma experiência muito grande nessa questão também comportamental, de compulsões alimentares, né, Jennifer? Então, esse hábito vem daí também, né? Essa ajuda, esse autoconhecimento, você saber o que você tá levando para dentro do seu corpo, cuidando através da respiração, da hora do seu banho, aquele momento onde você tem que concentrar para você se achar, né? Muita gente, que nos falou, perde a cabeça, né? Por não saber a hora de se controlar, a hora de dar uma respirada. Na crise de ansiedade também isso é muito comum, né? Porque se você conseguir controlar um pouco mais a sua respiração, a gente trouxe um outro hipnoterapeuta aqui na temporada passada, e ele falou sobre a caminhada, né? Uma caminhada não precisa ser correndo, ela vai te ajudar nessa questão da ansiedade. Então, melhora a saúde da gente. Atividade física atrelada a essa acalmar, né? Usar uma atividade física para também, ela é interessante para achar esse ponto do quem sou eu. Até eu ia falar sobre essa questão, né, da atividade física. Há estudos que comprovam que tudo que você consome hoje em dia, industrializados, ultraprocessados, tem muita influencia muito na questão da depressão, né? E a ansiedade também. Então, quando eu sugiro até a caminhada, eu falo, se puder, vai sozinho. Ah, mas eu não gosto. Mas tenta ir sozinho, coloca um fone, uma música, e não fica assim, nossa, eu tenho que ir para emagrecer tanto para fazer. Não, só vai, né? Vai com calma, vai olhando a paisagem. Às vezes a gente perde momentos ou paisagens bonitas no nosso dia a dia de tanta pressa que a gente tem. Muitas vezes a gente chega em lugares que a gente não sabe nem como foi parar. Será que eu parei no semáforo? Será que eu passei reto? Porque já não tá presta tão no atenção, automático, né? Até esse dia aconteceu, parei do semáforo e graças a Deus não aconteceu nada, né? Mas por uma falta de desatenção minha, o semáforo de baixo, que era para os pedestres, já era tarde, então não tinha gente na rua, ficou verde, eu tão desligado, eu peguei e saí com o carro. E o semáforo confundi. Por quê? Porque estava tão automático ali, né? A gente saiu daqui tarde, gravando o programa, e passei ali nesse semáforo e nem falei, nossa. Depois que eu passei, eu falei assim, opa, tava vermelho para mim e eu acabei passando. Né? Por conta de estar tão no automático, né? A nossa vida, em fazer isso, em fazer aquilo, pensando nisso, pensando naquilo, que pode acontecer. Mas não tá tudo bem, porque não deveria acontecer um erro tão grande desse, né? É o que a gente fala, né? Às vezes acontece, a gente não vai buscar uma perfeição 100% o dia todo, mas quando isso começa a atrapalhar a sua rotina, aí é hora de buscar um profissional. Eu dei esse exemplo aí, né? Eu queria complementar agora. Tem muita gente que se cobra demais por não saber o quem sou eu. Sim. Isso pode gerar grandes transtornos para essa pessoa? Sim, vou voltar um pouquinho no que a gente estava falando sobre a sociedade, né? Que hoje há um padrão que deve ser seguido, que alguém algum dia inventou, ninguém sabe o que, mas todo mundo quer seguir, né? Que é o padrão da perfeição. Então, as pessoas elas estão tão despreparadas para ouvir, seja críticas ou seja até opiniões mesmo, que elas se desesperam porque não se conhecem. Aí que entra o autoconhecimento, porque se eu sei que até tal limite eu consigo ouvir tais críticas, eu vou me acalmar e vou lidar com todos esses tipos de situações como aprendizado. Agora, se eu não sei lidar com isso, eu já vou me explodir, já vou brigar, e aí você vive mal no trabalho, com a família, em sociedade, com os amigos, enfim, né? As pessoas acabam se individualizando demais e ficando afastados, né? A crítica é ali um divisor de águas quando você começa a entender que nem toda crítica ela é prejudicial, é destrutiva. Né? Tem muita crítica que vem para você se reconstruir. Sim. Então, quando você tem um conhecimento, para mim, né? Isso eu aprendi nas dores da vida. Né? Tive o acompanhamento também de um psicólogo, do Wagner, que já gravou também aqui com a gente.
né? Queria mandar um abraço para ele. E então me ajudou demais, porque tinha muito medo do que as pessoas iam falar. Só que depois que eu comecei a me conhecer, a saber quem sou eu, as críticas vão vir. Sim. Eu fazendo ou não fazendo. Eu falando ou eu não falando. Eu usando uma camisa ou eu usando uma regata. Então, para mim, demorou, mas eu consegui sair de pegar essas críticas e acabar transformando elas num lado positivo para mim. Então, saber quem sou eu me ajudou muito nisso. Quando você sabe os seus limites, os seus tipos de comportamento, todos nós temos um tipo de personalidade, né? Eu falo que nada se muda, mas tudo se transforma. Melhorar e ser um ser humano melhor. Não eu vou mudar, porque a mudança repentina, ela até acontece, mas depois ela retrai, né? Então não tem como. Mas quando você tem o seu conhecimento, você consegue lidar melhor com esse tipo de situação. Você já não vai se estressar tanto, você vai saber até dar uma resposta melhor, ou que não vale resposta. Ou não dar respostas, né? Exatamente. A gente fica muito assim, ai, mas e se eu responder? E se eu for grosso? Às vezes eu posso falar, cara, não vou responder o seu comentário, ou eu não vou... E a gente sofre muito haters na internet aí, né? Então, Principalmente a terra de ninguém hoje. Sim, até esses dias eu dei uma palestra numa empresa aqui de São João, que tem uma área também que eu tô atuando, fazendo pós-graduação, que é a de suicídios, né? Que aqui em São João o índice é muito alto. Grande. Então, é isso que eu falo, você não se conhece. Aí, quando o outro vem e fala algo para você, que muitas vezes não vai te agregar nada, você se perde, você fica nervoso. Você quer... Agora, imagina um monte de gente vindo no seu perfil, criticando o seu trabalho. E aí, né, teve até uma influencer que ela era obesa, e aí ela emagreceu, ali na frente das câmeras estava um mundo perfeito. Ela já tinha um histórico de depressão, só que aí depois, por causa desses haters, acabou acontecendo o quê? Ela começou se afundando mais na depressão e, infelizmente, ela acabou morrendo por suicídio. Olha só. Então, a opinião do outro é muito importante, só que quem eu sou e o que eu sei de mim, a minha autenticidade é muito mais importante. Posso chamar de nosso filtro? Pode ser chamado, sim, né? Porque é o que eu falo. A gente pega informações de todos os cantos, informações boas, informações ruins, críticas boas, críticas que me deixam... Mas, às vezes, tá tudo bem também a gente receber uma crítica ruim e a gente ficar triste. Né? Porque às vezes a outra pessoa também não sabe lidar com ela mesma, né? Então, às vezes ela vê você e, na verdade, ela te admira, mas ela quer atacar um pouquinho ali determinadas coisas. Por você tá fazendo algo que ela não está fazendo. Sim. E é o que eu falo, a gente sempre sofre a crítica destrutiva, vamos chamar assim, de uma pessoa que está fazendo menos que a gente. Porque o que está fazendo mais que a gente, ele está preocupado com o dele. Ele está preocupado em fazer o trabalho dele melhor, em ser uma pessoa melhor, em ser um pai melhor, em ser um CEO de uma empresa melhor. Então ele não está preocupado com quem está fazendo ali. Eu penso dessa forma. Sim, até eu falo assim, que estudos comprovam, não, que o que hoje mais adoece as pessoas é a comparação, justamente pelas redes sociais. Tem a infotoxicação. Na internet tem muita coisa boa, só que também tem muito lixo. Então, você lê algo que você não sabe de onde veio aquilo e o fulano ouviu e quer replicar aquilo do jeito dele, na versão dele, e isso vira uma bola de neve. Sim, né? É o que eu brinco bastante, que tem uma frase que faz muito sentido para mim, não sei se vai fazer sentido para você. E se não fizer sentido, eu quero que você comente, tá? Porque somos profissionais, estamos aqui falando sobre a sua área de atuação, né? Não meça o seu sucesso com a régua do outro. Exatamente. Né? Então isso para mim faz muito sentido, porque eu sei todo o caminho que eu trilhei. Eu sei todas as horas de sono que eu deixei de dormir para poder estudar, todas as festas que eu deixei de ir para estudar, para ser a pessoa que eu sou, para ser o profissional. Igual eu falei para você no começo da entrevista, né, no começo do nosso bate-papo aqui,
hoje o meu trabalho influencia na minha pessoa física e a minha física influencia no meu PJ, vamos dizer assim, né? Então, para sim. mim tá tudo bem e faz real sentido isso para mim. E é o que eu gosto, porque é quem eu sou. Sim. Eu gosto de estar no churrasco e a gente está conversando sobre saúde. Eu gosto de estar entre uma roda entre os amigos e estar conversando sobre saúde. E é o meu círculo, Sim. né? Tá rodeado de pessoas assim. Quando você tem esse autoconhecimento, você se torna muito mais seletivo, né? Então você já não vai dar bola para determinados tipos de coisas, situações, pessoas. E quais são os benefícios? Você consegue se conhecer, você consegue reagir melhor, se comportar, ter o comportamento melhor em determinadas situações. E também tem uma frase que eu já até citei numa publicação minha que eu falo: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Que nem você falou, você deixou de fazer muitas coisas para hoje estar nessa posição. E às vezes vem alguma pessoa que não te conhece e fala: ah, é pura sorte, né? Então, imagina se você não se conhecesse, a raiva mesmo que isso vai gerar, né? E aí você vai sair brigando com todo mundo? Não, então não vale a pena, Hoje né? aconteceu até um caso no meu consultório ali, e a pessoa não teve um bom resultado, né? Já, ela já veio esperando isso, mas e aí conversando com ela lá, porque o metabolismo, porque isso, e aí a gente foi batendo um papo ali. E aí eu comentei com ela, mas por que você acha que é isso? Ah, por que isso? Então, mas você tem uma amiga que trabalha com você, que tem os problemas dela também, e diferente dos seus, mas ela também tem. Eu também tenho os meus problemas, diferente dos seus. E tá tudo bem. Só que não vamos começar a descontar nos alimentos, né? Trazendo já um pouquinho para minha área ali, porque, mas a sua aluna que trabalha comigo, ela tem um corpo muito bonito. Tá, eu falei assim, mas ela também trabalha igual você trabalha. Ela é mãe. Essa aluna minha ainda não é mãe. Falei assim, então o metabolismo dela também mudou. Então vamos ajustar o que está acontecendo e entender os erros que tá te levando. E inclusive eu passei o seu contato para ela. Ah, obrigada. Lembrei agora que nós estava conversando antes, né? É. E ela tá descontando muito da comida. Né? Ela tá com alguns problemas no trabalho que tá influenciando a vida dela, igual a gente comentou, o ambiente influencia em quem somos, e ela tá levando isso para casa dela. E aí na hora que ela chega lá, ela tá descontando em alimentação. E então faz sentido isso para mim. Tá muito atrelado com a saúde mental, né? Então, agora em janeiro tem a campanha do Janeiro Branco, que é sobre a campanha da saúde mental. Quando você se conhece na parte da alimentação, você sabe que aquele doce vai te trazer um certo aconchego, um doce. Mas quando você tem a ansiedade de querer muito determinado resultado, então está ansiosa por causa de algo que vai ainda acontecer, não é só um, E nem é sempre um monte. acontece. Então, porque a pessoa não se conhece, né? E é difícil, porque toda decisão, ela tem uma consequência. E qual que é a sua prioridade? É você ou é os outros? É você ou é o doce que tá ali porque na hora tá gostoso? Mas e a consequência que vai trazer depois? Porque assim, é o que eu falo, né? O doce, ele tem um poder extraordinário em produzir dopamina no seu cérebro. Sim. Então o teu cérebro não vai saber, ele vai querer aquela dopamina e você tá disponibilizando, jogando açúcar para dentro de você e a sua dopamina, então ele sempre vai querer aquilo. E até pelas crenças que a gente já traz também, que tem a questão do autoconhecimento. Às vezes você não tem autoestima baixa, por quê? Porque você tem crenças limitantes que foram colocadas por seus pais, seus avós ou os cuidadores que a pessoa teve. Então, isso o que acontece? Eu já tô aqui mesmo, eu sou um fracassado, então vai lá e come a caixa inteira de chocolate. De chocolate, né? Né? A gente Então, nunca para no primeiro bis, fala né? assim, hoje já é quinta mesmo, na segunda-feira eu começo, tá sempre postergando, sempre deixando para depois. E aí, na hora que vai ver, já passou tantos meses, tantos dias. Então, quando você não se conhece, você simplesmente vai aonde o vento te leva, né? E quando você se conhece, você determina o que você quer, por mais difícil que seja. E é lógico, a gente sempre abre uma exceção pro dia do lixo, ou então pro dia de poder comer alguma coisa um pouco mais, mais né, agressiva. aberta aquilo. Sim, mas é o que eu falo, assim,
sobre a refeição ali, né? Tem o fator social também, né? Tem o Sim, fator de você comer um lanche com a sua família, com os seus amigos. E você tocou num ponto sobre crença limitante. Eu sofri muito com isso, viu? Até todo mundo. destruir essa. Olha, foi É. muito difícil poder passar e quebrar muitas objeções, né? Então, tem até uma brincadeira que eu brinco bastante com meu pai, né? Ele falava que dinheiro não dava em árvore, mas o dinheiro do meu pai dava em árvore. Meu pai mexe com laranja. E laranja da onde? Aí foi umas quebras de objeções que eu fui colocando para ele ali, que mudou um pouco, né? Porque ele achava que dinheiro era ruim, então a gente sempre vai, não esbanje dinheiro. Dinheiro não leva desaforo para casa, né? Vamos dizer assim. Então não adianta nada você começar a gastar rios de dinheiro que ele não leva desaforo. Você vai ficar sem. Mas esse negócio de ser difícil de ganhar o dinheiro, né? Dinheiro não dá em árvore. Essas crenças limitantes, ela atrapalha no quem sou eu. Atrapalha muito, né? Porque hoje, muitas vezes, a pessoa nem tenta algo novo, né? Porque na cabeça dela, ela já é uma fracassada, já não vai dar conta, já não tem noção da capacidade que ela tem. Então, algum dos benefícios do autoconhecimento é trabalhar justamente isso. O que te leva? Qual que é o gatilho que te leva a pensar dessa forma? Foi porque você viveu alguma experiência ruim ou foi porque alguém te ensinou isso, né? Alguém que você se lembra de uma determinada situação de criança que você nem tentou mais depois, né? Porque até comigo mesma, a gente fala, né, que psicólogo também sente, também tem as suas dores. Muitas vezes eu me auto-saboto. Então, eu falo, fico com medo, não sei se eu vou conseguir. E na hora que você vai ver, você vai lá e faz. Não, eu aprendi a me forçar a fazer as coisas. Às vezes nem por vontade, mas por necessidade, né? Que nem a gente brinca, adulto faz o que tem que ser feito. E criança escolhe. Então, assim, a gente não tem mais escolha. Até porque, que nem você agora tem a família, eu tenho um filho, então não dá para ter opções. Eu tenho que fazer determinadas coisas. Aquilo vai me dar medo, vai me gerar medo, mas como que eu posso lidar com isso? Né? Eu posso tentar e fracassar, mas e aí? Pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu fui. E o fracasso, igual a gente falou, também é deu um errado, se aprendizado, né? reconstrua. Da próxima vez você Refaça. vai fazer. Né? Não é porque deu errado uma vez que você vai parar ali e pronto, acabou. Quantos, né? A gente tem quantos influencers, quantas pessoas que a gente vê na mídia que já quebraram diversas empresas, começaram outra do zero e hoje estão aí milionários, bilionários. Né? Então, eu acho que quando você erra, utilize esse erro para fazer você crescer. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você tocar uma empresa, você achar o quem sou eu, você reconstruir, você fazer com que a sua vida tenha um ressignificado depois que você está quebrado. Igual você falou, tem muita gente que está lá embaixo, está no fundo do poço e reluta para procurar ajuda de um psicólogo, que eu acho extremamente importante. O psicólogo, igual você falou, eu sinto isso. E o psicólogo ele precisa de outro psicólogo para ajudar ele também. Sim, muitas vezes. Né? Quanto mais nós que não entendemos da área de psicologia, reluta tanto em procurar uma ajuda. Né? Em falar, isso não é importante. É importante. A saúde mental ela é importante. A gente vê quantas pessoas se suicidando. Né? Porque, em primeiro lugar, eu digo assim, a saúde mental ela é tão importante que tudo depende dela, né? O seu físico, a maneira que você vai fazer determinada atividade física, a maneira que você vai trabalhar, o conhecimento que você tem das suas reações. Então, quando eu falo sobre as crenças limitantes e sobre essa questão de tentar, que nem você falou, não é fácil, né? Às vezes o psicólogo, ele faz terapia também e o outro, a gente brinca que é uma pirâmide, né? Mas não é. É porque é necessário, né? Porque não é só porque, eu sou louco ou então eu tenho um transtorno, mas eu quero me conhecer, eu quero ser melhor do que ontem, não para o outro, para mim mesmo. E isso quase ninguém sabe, mas eu fui procurar um psicólogo porque eu estava absorvendo tanto problema de outras pessoas, porque a gente vai lidando com o dia a dia ali das pessoas, e um fala uma coisa, o outro fala, e tá tudo bem, né? A gente vira amigo dos nossos alunos.
E ali eu comecei a pegar problema deles que eu não sabia como resolver, isso começou a ficar comigo, começou a atrapalhar no quem sou eu, Uhum. e aí que eu fui procurar um psicólogo para saber como que eu poderia fazer uma terapia para que isso não influenciasse no meu trabalho, não influenciasse no quem sou eu. Porque Uhum. tem muita coisa que vem de fora Sim. que a gente não tem necessidade de pegar pra gente. Às As vezes você pode. influências de fora, vamos dizer Uhum, assim. sim. Às vezes você pode só estar ali e ouvir isso daí para a pessoa, muitas vezes Filtro, já alivia alivia. também, né? E é a questão do filtro. Imagina se eu for levar para minha casa todos os problemas que eu escuto, aí eu não faço Nossa, mais ainda nada. mais, Vou ainda ficar mais você chorando o que dia todo. tem o cortezinho no começo que vai pros melhores do ano. Hein? Tava com medo. Tá mais tranquilo agora? Agora eu tô. Agora se Então, soltou um tudo pouquinho, gera uma né? ansiedade, né? E a ansiedade, ela e o medo, vamos dizer assim, em determinado ponto, ele faz bem, por quê? Porque não deixa você ir impulsivamente cometer algo errado, né? É o que te segura, é o freio. Mas quando também em excesso atrapalha o dia a dia, aí também tem a questão da terapia, que ela vai ajudar a você a entender o porquê que isso está acontecendo, como você pode solucionar naquele momento. E com relação a esses exercícios também, que às vezes eu acabo passando, isso também vai gerando amenizar, né, a ansiedade. Olha, eu vou aproveitar um pouquinho desse querer uma consulta meio grátis aqui. Já vamos aproveitar para o pessoal de casa. Eu queria que você, dentro desse todo esse conhecimento vasto que você tem sobre o quem sou eu, a metodologia que você passa, teria como a gente passar para ajudar o pessoal de casa que está com essa dificuldade do quem sou eu, de 3 a 5 perguntinhas, assim, ou até menos, ou um pouquinho mais, que a gente Sim, poderia colocar aqui, deixar de lição de casa para quem está procurando saber quem sou eu dentro da empresa, dentro da família, dentro da estrutura que eu estou vivendo. Tem alguma ferramenta que você pode estar indicando ou passar algumas perguntinhas para o pessoal ir descrevendo, né? Então fica a lição de sim. casa aí, ó. Já vamos Não. aproveitar uma consulta grátis aqui, ó. Tem sim. Quando você pegar uma folha de papel, então você vai escrever lá primeiro quem sou eu. Para quem tem essa dificuldade, você pode escrever embaixo quais são os meus objetivos, o que eu ainda quero alcançar, o que eu gosto em mim, o que eu não gosto, o que eu gostaria de mudar em mim. Outra coisa também é como eu reajo a adversidades do meu dia a dia. Então, são algumas questões, além das que na terapia a gente tem, que sozinho você pode parar, analisar e talvez, se você tem um problema, pensar como que eu posso resolver hoje aqui esse problema. E aí também eu ponho a sugestão tem os vídeos meus também que eu ensino muita coisa, sabe? Então, ó, Então, já tá aparecendo aqui embaixo, pessoal, o Instagram da Jennifer, o nosso diretor aqui já vai colocar pra gente. Quem quiser o contato dela, procura a ajuda dela. Eu tenho certeza que ela vai conseguir ajudar vocês. Assim como ela está ajudando o pessoal da minha consultoria online, a gente, igual eu falei, a gente tem um pacote que a gente atende junto. A Jennifer também tem um programa que chama Comer Consciente, né, que uhum, atende dentro da nossa consultoria. E, Jennifer, eu também queria que você voltasse numa próxima vez. A gente vai continuar conversando aqui, tá? tá, Então já fiquem atentos. Jennifer, aceita um próximo convite para a gente falar sobre o Comer Consciente, o seu programa de com emagrecimento certeza. e seu programa de saúde, né? Saúde e Sim, performance, vamos chamar assim, que está dentro do atrelado ao Comer Consciente, tá? Então, ó, fiquem atentos, porque logo, logo já tem mais um programa. A gente já vai deixar agendado, porque foi uma luta para trazer essa mulher aqui, viu, gente? A agenda da mulher tá lotada. E olha, deu o que fazer para conseguir. eu acho assim que o mais importante é quando você se conhece, você consegue lidar com o de fora, né? Eu não preciso conhecer o ambiente do trabalho, o ambiente familiar, eu preciso me conhecer para depois eu seguir nas reações que eu quero ter em determinadas situações. Então, acho que essa questão é a mais importante, a questão do se cuidar, né, do autocuidado, que hoje em dia é muito importante, a questão da alimentação, atividade física, tudo isso tem a ver também com o autoconhecimento, a autoestima.
Por quê? Porque quando você se conhece, é bem mais difícil de ter determinados tipos de transtorno, determinadas patologias. Há patologias que são fisiológicas, genéticas, né? Então aí tem uma ajuda também. Mas muita gente às vezes tem muita ansiedade pelo simples fato de não ter um tempo de sentar para si e escrever um pouco, né, sobre si, sobre as suas vontades, fazer planejamentos. Agora a gente fala, né, no final do ano, tem sempre aquela retrospectiva de tudo que a gente fez no ano todo, o que eu acertei, o que eu errei, quais são os planos que eu tenho para o próximo ano. Vai fazendo assim a cada 3 meses, né? Não precisa fazer já para o Do ano ano todo, inteiro, porque né? também muita coisa acaba Vai, coloca os mudando, 3 né? meses, coloca pequenas metas que são atingíveis, pequenas metas, e É, dentro dessas pequenas metas você vai atingir uma meta só grande. que assim, também tem que ter a A vontade, vontade, não né? adianta só Não ficar escrevendo e é, ficar, ai, como eu queria emagrecer, né? Agora, no final do sim, ano, todo mundo, ai, eu quero emagrecer, ai, eu quero é, mudar de é a vida. história do tijolinho, né? Todo dia você põe um pouquinho, no final do ano você tá com o muro construído. Com Agora, se certeza. você não põe, aí desespera, O aí teu não tijolinho dá. vai continuar ali É, na montanha de tijolo ali, que foi descarregado e tá lá, pela laje que apodrecendo. tá ali. Então, tem muito isso, né? E, inclusive, eu vi um vídeo do meu nutricionista, até mandei mensagem para ele, achei muito legal o posicionamento dele. Sobre começar em dezembro a marcar um personal, a marcar uma consulta com um nutricionista, a marcar um endócrino. Ah, eu vou deixar para janeiro. Aí, o que acontece? Ah, não vou começar em dezembro, porque tem confraternização, porque tem Uhum, Natal, porque tem Ano Novo. Ah, eu é. vou deixar para janeiro. Aí chega janeiro, vem a desculpa de, Tem um ai, tem o carnaval. carnaval. Aí eu vou viajar, Aí vou eu vou comer, viajar, vou então comer. depois. Aí vem o quê? Aí vem Dia das Mães, aí vem as festas do meio de ano, as festas juninas, É, que são extremamente docíferas, tem muito é, doce, tem muita coisa gostosa. é. Aí vai passando, quando quer ver, chegou em dezembro, De e novo. mais uma vez você não começou a cuidar de você, não começou a cuidar da sua saúde mental, É, e aí passa mais um ano. Então, quando você começa a lidar, a querer fazer as coisas e não ficar esperando, fica muito mais fácil. é. Isso fez muito sentido, foi muito. Falei, nossa, eu tava até pensando em fazer um conteúdo assim, né? E ele Uhum, jogou logo essa tijolada. Eu uhum. até brinquei com ele. Mas é verdade, faz sentido. É, Porque se você ficar só esperando a mudança nunca vai vir. é. Se você ficar só, ah, eu quero saber quem sou eu, mas vamos sentar os 2, 3 minutos e tentar É um achar, pouquinho só por dia, né? Não é né? para ficar uma hora 1 hora, toda ali, 2, né? 3. E se faz sentido para você, procura um psicólogo, Sim, não procura tenha um vergonha, terapeuta, não né? tenha Porque hoje em vergonha. dia as pessoas ainda têm um Tem muito preconceito muito receio, né? grande, Muito né? preconceito. Então falam, ah, mas o negócio é esse, eu não tô louco, eu não vou. Então não é assim que funciona, até porque a psicologia ela tem uma ramificação Tem muita muito gente grande, louca que né? tá precisando. Também. Tem muita É, gente aí que a gente vê que tá precisando e não vai. é. Como diz um amigo meu uma vez, né, que eu acho que ele até citou uma frase do Cortella, que ele falou assim para mim: você é bom em dar desculpas ou você é bom em seus resultados e fazer acontecer, né? Então, quando você se perguntar isso, você até dá uma acanhadinha ali, uma escondidinha no sofá, porque muitas vezes a gente é tão bom em ficar na zona de conforto, naquele vitimismo, porque ali você tem um pouco de atenção, né? E não se dá valor, e não vai atrás, não corre atrás, porque quando você vai atrás de algo e você tem o seu primeiro resultado, aquilo parece que é uma montanha, que você está lá em cima depois, né? Então é você que se motiva, não é o outro, não esperar do outro, né? Não criar aquelas expectativas. Às vezes eu brinco, é muito mais fácil você criar um elefante de bolinha amarela do que criar expectativa sobre as pessoas. Nem sempre as pessoas pensam igual você, nem sempre elas têm a mesma vontade de te ajudar, Ambição, eu né? falo assim no bom sentido, em querer fazer a mudança, em querer fazer acontecer, Às vezes né? é um pouquinho que ela te ajuda, e você fala, nossa, não é nada, mas para ela é grande.
Então, se você começar a ser mais independente, correr mais atrás do seu, você vai ver que vai ser muito mais gostoso o resultado, o sabor da vitória, E né? é o que eu falo assim, né? Tem muita gente que me procura, eu vou trazer um pouquinho para a minha área, né? Que quer emagrecer, não sabe por onde começar. Ah, eu preciso emagrecer 10 quilos. Tá, esse é o seu objetivo final? O que te impede de você conseguir isso? Ah, eu Uhum, começo e paro. Então vamos fazer, vamos devagar. Não, vamos pensar em um ano. uhum, Se você emagrecer 1 quilo por mês, isso aí é. Eu tenho alunos que emagreceram 15 quilos em 3 meses. uhum, Né? Tem alunos que emagrecem 3, 4, 5. E é possível você emagrecer de uma forma saudável 5 quilos por mês. sim. Até mais. Né? A gente fez um desafio aqui que o diretor ele perdeu 3 quilos e 3,5 kg em 21 dias. Uhum. Né? A gente fez E- um, um desafio entre os meus alunos, peguei alguns alunos de fora ali, e isso era para incentivar eles a estar fazendo algo a mais. E é Aham, possível. Então, em 21 dias, 3,5 kg, né? é, Dá para chegar aos 5 quilos ali. sim. E isso que ele não, né? É meio Vamos dizer que ele foi folgadinho, né? meio ali, ele estava bebendo um pouquinho a mais, né? Tava bebendo um pouquinho a mais. Deixa eu dar banho. Pra não. Foi o barulhinho. Então, assim, é possível. Então, se a gente colocar uma pequena meta de 1, 2 quilos, se você colocar 2 quilos por mês, em 10 meses, menos de um ano, você emagreceu Nossa, 20 então, e quilos. é muito, né? E é muito. Então, você comparando, colocando esses, não, indo o imediatismo, colocando o objetivo, sabendo o que você quer, o que eu sou, o que eu quero, Uhum. né? E esse quem sou, né, trazendo um pouquinho aí, eu queria fazer até uma pergunta sobre isso. Quando a gente não tem essa questão bem resolvida do quem sou, a vontade do outro, vamos dizer, levar para o lado familiar ali, ele acaba sobressaindo em cima do quem eu sou. Então eu vou me dedicar mais ao cônjuge, eu vou dedicar mais ao meu filho, porque eu perco um pouco da minha essência. Falando sobre Sim. o relacionamento familiar ali, né? Porque o que eu acompanho, quando nasce um filho, muda mais a vida da mãe, né? A Uhum. Jennifer, que é mãe, sabe que muda, do que do pai, né? Aham. E isso interfere muito no quem eu sou, Jennifer. Para as mulheres demais, né? Porque muitas vezes ela fica sobrecarregada com esse novo papel e também é um novo para ela, ela não conhece. É, Esse é um renascimento para ela também, sim, né? ela tá nascendo um filho e tá nascendo uma mãe também, né? E Uhum. às vezes o amor é tão grande que só tem o amor pelo outro. E passa 1 ano, 2 anos, e na hora que ela vai se olhar no espelho, ela já não se reconhece mais. Então, eu trabalho muito com isso também, você buscar a sua essência, né? O que que é a sua essência? Aquilo que você tem, às vezes, muitas vezes escondido, e você mesmo tem medo de se conhecer. Às vezes você tem medo do novo, às vezes você tem medo de não saber lidar com isso, mas dentro da terapia a gente trabalha todas essas questões. Aí, pessoal, vamos fazer terapia, vamos procurar ajuda para achar quem eu sou. E, inclusive, Jennifer, eu fui chamado, né, para gravar um quadro junto com a Patrícia lá dos Mulheres Maravilha da TV Pós. Um abraço Ah, para eles lá da TV Pós, a Paty, falando sobre isso, né, sobre o Dia dos Pais e falando sobre esse ressignificado, né, uhum, porque tem muito pai, muita mãe que depois que o filho nasce, claro que o filho sempre vai ser a prioridade, mas o nosso quem sou eu, ele tem que estar atrelado, porque sem a minha saúde, eu não vou ter uma saúde, uma longevidade de vida para cuidar bem do meu filho. sim, Então, saber o quem sou eu, até que ponto eu posso ir, até que ponto o meu filho vai ser prioridade sempre. Filho é prioridade. Só que eu também não posso esquecer do quem sou eu. Porque se você deixar da sua saúde, você não vai conseguir trabalhar. sim. Você não vai conseguir levar comida para dentro da sua casa. E seu filho ainda é uma criança, não pode trabalhar, ele não vai saber e não tem quem ajude ele. Tem várias questões aí, né? Tem a autorresponsabilidade, né? Porque eu também sou responsável por mim e por um outro, no caso, um menor. Mas a questão da crença aí limitante, ela entra também porque
o que é que eu quero passar para o meu filho? Quais são os exemplos? Porque às vezes a mãe e o pai sentam lá e fala na cabeça da criança. Muitas vezes ele entende um pouquinho ali, mas ele vai aprender realmente com o exemplo, né? O pai e a mãe, ele é um espelho. É o E espelho. isso entra até para a questão de alimentação, né? Que eu brinco, sou o meu filho, desde os 2 anos e meio, ele chupa limão e não faz careta. Porque eu gosto de chupar limão. E todo mundo fala, nossa, mas limão, tanta coisa boa na Limão com vida. sal é uma delícia, hein? Limão com E sal, posso mas falar não com essa muito, né? aguinha prata aqui, ó. Olha o merchan aqui, ó. Um É. abraço pro pessoal da Águas Prata, nosso patrocinador. Um limão ali, eu gosto também do limão com sal, viu? Né, então, assim, eu criei, né, um cenário ali para ele que eu também acabo praticando, da alimentação mais saudável. Ele não tomava refrigerante, hoje ele aprendeu a gostar um pouco, mas tem a limitação também, né? Não que vai ser proibido, mas ensinar para ele o porquê que faz mal. Gostaria de entrar com um exemplo aqui, tem uma pessoa que eu conheço, na questão do autoconhecimento, né? Que acredito que a princípio ela não se conhecia. Ela fez uma cirurgia bariátrica e depois de um tempo ela percebeu que determinados tipos de alimento ela começou a ter rejeição. Então, até que um dia ela foi no restaurante com a família comemorar e ela falou que fez um prato, por quê? Porque estava com vontade. Só que aí entra o comer consciente, o autoconhecimento, enfim, várias outras questões que ela comeu nem metade, e aí, por causa desse procedimento, ela acabou indo no banheiro vomitando tudo. Então, o que, que é? É o limite. No limite. Até que ponto eu me conheço que eu sei que aqui eu posso comer e não vou passar mal? Porque qual que é o gosto que tem de num lugar comemorar e você ficar lá depois passando mal e ter que ir embora, né? Essa questão da alimentação, Jennifer, a gente, isso eu vejo aí nos meus 5 anos trabalhando na área da educação física, né? Eu percebo que o pessoal, eles atrelam muito as datas comemorativas a alimentos, né? Do que a real situação de estar com a pessoa, é aniversário da pessoa, então eu quero estar com ela pela companhia dela, mas a gente sempre atrela isso a uma comida. Agora, final de ano, tem confraternização, confraternização, você não vai só fazer trocar presente, você vai num lugar para comer e trocar o presente. O aniversário, você vai para comer e a criança brincar e o adulto conversar. Então, tem esse histórico aí de que você vai comer, geralmente é por coisas boas, é a mesma questão do doce. Você come o doce pela questão do aconchego, por quê? Porque quando você era criança, seu pai, sua avó, sua mãe falava, toma aqui um docinho, porque você caiu e ralou o joelho. Então, tem essa simulação, né? Do gostoso, do confortável, porém, a questão do limite, para poder saber até que ponto eu posso e me respeitar também, né? Eu gostaria de te agradecer, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e colocasse uma dica para o pessoal que quer se conhecer, como começar esse processo, né, do zero, e também deixar, como o diretor vai colocar o seu contato aí, pessoal, quem quer se autoconhecer, quer mudar de vida, quer ter um pouco mais de autonomia sobre as suas seguranças, porque quem sou eu também tem uma questão de segurança, né, para saber o que eu quero. Queria que você deixasse essa dica aí para o pessoal de casa que está nos assistindo. Tá. Bom, além da escrita, né, que eu sempre aconselho, que a escrita terapêutica ela é muito boa, porque você vai pôr para fora ali tudo que está guardado dentro. O que às vezes é possível fazer? Mas eu tenho medo de escrever, eu não sei escrever. Escreve um pouquinho, rasga, joga fora, queima, enfim. E também essa questão, vai fazer uma caminhada, vai prestar atenção no seu corpo, quais são as reações que ele está tendo, o batimento cardíaco, uma música agradável. Se você fica triste ou se você fica contente em estar caminhando sozinho, tem muito a dizer também sobre o quanto você gosta da sua companhia, né? Então, quando você se conhece, você tem a solitude, né? Que não é a solidão. A solitude é estar em paz com a sua própria companhia. Se autoconhecendo, você consegue ter muito mais relacionamentos
prazerosos, não se influencia com relacionamentos tóxicos, isso seja em relacionamentos amorosos, família, empresa, amigos, enfim. Então é isso, acho que você pode ter uma boa alimentação, começando a cuidar do seu corpo, o que você alimenta o seu corpo e até mesmo o tipo de informação que você vê na televisão, que tipo de música você ouve. Então, tudo isso tem a ver com o seu autoconhecimento e com aquilo que você quer construir para o seu futuro. Obrigado. Nossa, muito belas palavras, Jennifer. Queria te agradecer. Eu que agradeço Obrigado pelo por ter aceitado o convite, pela oportunidade. nosso convite da família Fit Help aqui. Muita alegria a gente recebe. Então, ó, já está combinado. Então, vamos Combinado. agendar uma próxima data para a gente falar sobre comer consciente. Vamos sim. Se alguém tiver alguma dúvida, também quiser mandar, né, eu respondo. Então a gente faz aqui um dia um Legal. bate-papo de perguntas Podemos e fazer. respostas. Vai comentando aí, pessoal. Deixa as perguntas, que no próximo programa a gente vai trazer o comer consciente do nosso método NPC. E olha, a gente vai fazer um sobre o NPC. E vamos fazer o seguinte: será que a gente consegue trazer a Nutri para a gente bater um papo nós três, diretor? Aí é legal. Aí, ó. Então a gente vai bater um papo sobre o NPC, trazer as nossas experiências, tirar dúvida. Então já vai deixando as nossas perguntinhas aqui para a gente ir trazendo as dúvidas de vocês, pessoal. Jennifer, obrigado. Queria agradecer também aos nossos parceiros da TAN Suplemento, o nosso patrocinador oficial, Águas Pratas. E muito obrigado, pessoal de casa. Até mais.